curso, viu? Que falsidade mais linda! Eu fiz. Tá gravando? Tô brincando, Tá gravando? Nós estamos chegando ao final do nosso curso, mas com a graça de Deus vem outro por aí, né? Mas vamos fazer a nossa SESI, não é? Na palavra de Deus, antes da gente começar quer dizer, na verdade, começando o nosso curso, em Apocalipse, olha o que o pastor Giovanni quer que a gente estude no próximo semestre, né? Isso aí, de Deus, hein? Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrires os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, esse texto é absolutamente significativo para a compreensão do curso que a gente está fazendo sobre Trindade. 5, 1 a 10. Por que existe esse texto de Apocalipse tão especial para isso que a gente está tratando sobre Trindade? Muito bem. Para começar a nossa ideia, queridos, nós estamos vivendo num mundo provisório. Quando o pecado entrou na nossa experiência, tudo aquilo que havia sido criado com perfeição e com um plano de perfeição foi mudado. E quando a gente passa para observar a nossa história, e eu gosto muito de falar isso, o povo fala muito sobre fim do mundo. Mas na verdade não vai existir fim do mundo. O que vai existir é o fim da história caída. E por mais paradoxal que possa ser, a morte, que é terrível para nós, ela se tornou em bênção. Sim. Por quê? Porque a morte significa o fim. Fim daquela pessoa nesse mundo. Porque senão nós estaríamos entrando numa eterna vida de pecados e de miséria. Porque a nossa história é uma história caída. A nossa história não é boa.
O que melhora um pouco a nossa existência é a conversão a Cristo, mas melhora só um pouco, porque a gente também sofre. A gente continua morrendo. Existe a desobediência na história. Mesmo que talvez a gente não sofra pessoalmente, mas a gente sofre o sofrimento dos outros. Então, a presença da morte na nossa experiência, por mais que seja paradoxo o que eu vou dizer, ela ainda assim, ela acaba sendo uma bênção. Por quê? Porque quando o Joubert ressuscitar, ele vai ressuscitar numa nova história. Ou você pode imaginar que a gente poderia viver assim, né, para sempre, nessa desgraça que a gente vive, nessa luta que a gente vive. Isso é importante a gente falar. E mais, meus irmãos, e mais. O texto aqui é tão significativo. O João, quando teve essa experiência mística, que ele foi ao céu, ele fala que ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e que tinha 7 selos, e que era necessário que esse livro fosse aberto. O João não fala para a gente por que ele chorou, mas a gente pode entender por que João chorou. Porque esse livro que ele viu na mão de Deus era o livro da história final da gente. E quando João está lá no céu e olha e sabe, ele sabe, ninguém falou para ele, Val, ninguém falou para ele, mas lá no céu não tem mais mistério. Amém? Amém. No céu não tem mais mistério. O João, quando está no céu, ele sabe o que é aquele livro. E ele sabe o que significa aquele livro. E ele sabe que aquele livro significa a história da humanidade como está e a necessidade da história da humanidade ser reconstruída. E a história da humanidade só pode ser reconstruída se ela terminar. Ela tem que acabar. Mas para ela acabar, o livro tem que ser aberto. Mas aí há um problema, porque o anjo pergunta para os habitantes do céu: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Veja, a pergunta é quem é digno e não quem é capaz. Qualquer um deles era capaz. Inclusive esse anjo, o anjo por definição já é forte, não é? E esse aqui era um anjo forte. Esse anjo era capaz de abrir o livro. Mas ele não era digno. Então, a questão aqui não é quem é capaz. A questão aqui é quem é digno. Agora, digno do quê? Olha que coisa interessante quando a gente estuda, principalmente o Apocalipse, que é maravilhoso. Ele diz assim, no versículo 3, ele vai dizer, alguém lê para nós o versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém, veja, nem no céu, vamos ilustrar, no céu, morada de seres celestiais, quem? Anjos e seres não conhecidos. Então veja, e nessa época também, divisão, os espíritos aperfeiçoados, como diz. O que é esses seres não conhecidos, hein? Peraí, os 24 anciãos, esses seres, porque no céu, de acordo com o texto em Apocalipse, o céu tem habitantes que a gente não imagina. E que ele não conhece. E que João não pode decifrar. Ele viu seres com olhos por todo lado.
Que ser é esse? Então, paz do Senhor, meu irmão, vai entrar. Então, Ô, meu João, Agora, a nossa aula vai estar especial. grande teólogo. Agora eu estou sentindo até um calor. Ô, Jesus. Toma café no Zerlei. essa parte. Esse Então, tição tirado da fornalha. Ouviu, Nil? Os seres não conhecidos, João viu os seres que não existe, ele não conhecia nos catálogos da humanidade. Seres que só existem no céu. Então lá tem os anjos, tem esses seres não conhecidos, mas que são absolutamente santos, tem os espíritos aperfeiçoados, né? Tem os 24 anciãos, ninguém, nem no céu, que tem uma habitação de perfeição. Tinha gente digna. Na terra, morada dos homens, homem criado a imagem e semelhança de Deus. E debaixo da terra, seres do mundo inferior. Ou seja, no céu, na terra e debaixo da terra, o que sobra? Nada. Nada. Então, o João está dizendo, viu, Cirineu? Nós estamos aí em Apocalipse capítulo 5. O João vai dizer, meus irmãos queridos, que ninguém é digno. Mas, no verso 5, daí ele chorava muito. Aí interessante, como é que pode ter choro no céu, né? O João, ele teve choro no céu porque o João, ele não está redimido, né? Ele só está tendo uma experiência mística. O corpo dele está na terra, ele ainda está no período da visitação, né? Ele ainda está na carne ainda, né? Ele chora, por que João chora? E aí a razão é muito simples também de entender. Por que ele chora? Ele chora porque ele não quer mais viver no mundo dessa tragédia. E ele sabe que ele só pode experimentar a alegria de ter uma vida com Deus se esse livro for aberto. Se esse livro não for aberto, a história caída, terrível e desgraçada do homem vai continuar. E ele não quer mais isso. E mais, moça. Ele está tendo uma experiência no céu de uma maneira tão profunda e de uma sensação tão especial que ele nem quer que esse mundo continue do jeito que está. Porque o João, ele quando está lá no céu, sabendo que ele está tendo um arrebatamento, ele sente todo o prazer e toda a santidade de Deus e toda a santidade dos céus e todo o amor de Deus que percorre todo aquele ambiente. E ele chora, porque Não quer voltar. eu quero continuar nesse estado que está. Mas aquele estado que está no céu, ele só é possível se o livro for aberto para que o Cordeiro volte. Estabeleça. Deus deu a ele uma viagem no tempo que nós não sabemos qual. E ele esteve num lugar absolutamente atemporal. Isso. Eterno presente. Então, é um eterno presente. Então ele está num lugar que goza a plena paz e ele chora. Por quê? Porque eu preciso de continuar com esse tipo de experiência com a Trindade. Mas não é possível, porque ele está em pecado ainda. Ou seja, a história tem que acabar. Essa história tem que acabar. Os irmãos estão entendendo? E ali ele não estava em corpo, né? Não. Ele estava tendo uma experiência mística, sobrenatural, em espírito. Em espírito, ele está em Nós nem espírito. adentraria lá. Não, exatamente, Corpo ele de está em pecado. espírito. O corpo dele está lá deitado, dormindo, orando na ilha de Pátmos. Exatamente. Mas aí olha que interessante. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore. Então o ancião falou assim, aqui não quero chorar, meu. Não, o ancião disse, não chores. Por quê? Porque tem alguém digno. Aleluia. Tem alguém digno. Ele disse, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Esqueceu, João? Esqueceu? Então vi no meio do trono, no meio do trono, o trono onde ninguém poderia ter acesso. Nem os arcanjos, ou os querubins, ou seja lá a categoria que for, ninguém pode estar ali, perto do trono, mas perto como eu estou perto dessa mesa. Porque ninguém é? Ninguém é digno. Aliás, ninguém é digno, não só de pegar o livro, ninguém é digno de ficar do lado da Trindade. Só alguém de Deus para estar lá. E não somente estar lá, mas como para pegar o livro. Peraí, gente. Então, eu só tenho um caminho para a gente. Quem tomou o livro da mão de quem está sentado no trono só pode ser uma das pessoas de Deus. Não pode ser nenhuma criatura. Porque tudo que está no céu é tudo criação. Porque também para chegar diante do Todo-Poderoso, não pode ser uma mera criatura. Não pode ser uma mera, por mais santa que seja. Veja bem, o Cordeiro pegou o livro da mão. Então, a gente só tem uma coisa para dizer. Esse que pegou o livro da mão do quem estava sentado no trono é uma das pessoas de Deus, porque nenhuma criatura, por mais santa que seja, podia estar perto do trono. O que dirá pegar no... E uma coisa interessante também aqui, viu, gente? A gente está fazendo uma coisa aqui meio não profunda, é só para, né? E bem rápida. E aí ele vai dizer aqui que o ancião disse o leão. Mas o João, quando ele se volta, ele vê um cordeiro. Ora, era um leão ou era um cordeiro? O anjo falou errado? Ou o ancião falou errado? O João entendeu errado? João, quando escreveu o Apocalipse, disse: vou dar uma consertadinha aqui. Não. O ancião fala: eis o leão da tribo de Judá, e ele se olha para olhar, ele se volta para olhar e ele encontra um cordeiro. Por quê? Porque o João, como o pastor Giovanni está dizendo, o João está tendo uma experiência mística, sobrenatural. Ele teve um arrebatamento. Ele só está em espírito no céu. Mas como ele ainda está num tempo na história, e aí, ainda assim o João faz parte da história caída, ele olha o cordeiro, porque quem salva a humanidade é o cordeiro, não é o leão. Os habitantes celestiais olham o leão. Os habitantes celestiais enxergam o leão. Quem tem essa experiência lá, enxerga sempre o cordeiro. Porque é o cordeiro que salva. O leão é aquele que vai vir, e Jesus vai vir como leão, e ele vai vir como leão para se vingar, a vingança de Deus. Então os habitantes do céu entendem que a volta do cordeiro é iminente. Mas para quem ainda está vivendo nesse mundo, é o cordeiro. E ele ainda vai dizer, no versículo de número 8, olha lá: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Daí, viu, Nil? Os 4 seres viventes, esse aí a gente não sabe que ser é esse. Só sabe que é vivente. Exatamente, ele tem vida, mas que ser é esse? Então, não é só anjo e alma dos crentes que estão lá, tem outras coisas lá. Né? Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo: digno, olha lá, não capaz, digno. Digno és,
de tomar o livro. Por que ele era digno de tomar o livro? Porque ele era uma das pessoas de Deus. Por isso. Não é por santidade, não é por qualquer outra coisa. O cordeiro, ele era digno porque o cordeiro era a representação de uma das pessoas de Deus. Ou seja, a Trindade estava lá. Digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus. Compraste do grego tetelestai. Tetelestai, vou escrever aqui para os irmãos. Tetelestai é comprar. Comprar é o que vocês e eu, nós fazemos todos os dias. Compra. Quando você compra qualquer coisa, você paga. Perdão que eu escrevi errado. Pagar. Tetelestai. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, qual foi a última palavra dele? Está consumado. Está consumado, que na minha opinião está mal traduzido. Ele disse, exatamente, ele disse na cruz, tetelestai, ou ele usa uma palavra comercial. Olha que interessante. Tetelestai não é uma palavra cerimonial, não é uma palavra litúrgica. Tetelestai é uma palavra comercial. Pagar. Eu paguei. Literalmente. E aí os habitantes vão dizer, e com teu sangue, tetelestai. Pago. Comprou e pagou para Deus. Quem? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Interessante, né, meus irmãos? Sim. Muito interessante. E aí, o texto também vai dizer, olha que coisa fantástica aqui, Edinho. Versículo 6. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veja, e viu o cordeiro como tinha sido? Ele viu um cordeiro derrubado, com o corte longitudinal, que era o sacrifício. Ou seja, o que João viu em uma cena rápida? Ele viu um cordeiro morto, ele viu ao mesmo tempo a crucifixão e viu a ressurreição. Olha que interessante. Ou seja, o que foi que João viu? Ele viu Cristo ressuscitado. Na figura do... Ora, se ele estava com os cortes da morte, ou seja, o cordeiro morreu. Sim, Só para poder entender, parece meio monstruoso um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. sim. Daí eu já vou dizer para você. Aí então, esse cordeiro que está com as marcas do seu assassinato, da sua morte, ele morreu. Nenhum cordeiro vai ficar vivo com o pescoço degolado e com as suas vísceras expostas. Mas esse cordeiro está com os sinais da sua morte, mas ele está De pé. em pé. Ou seja, o cordeiro morreu. Isso. E aí ele tem 7 olhos. Número da perfeição. Ou seja, 7 olhos. Onipresença, onisciência e onipotência. Onipresença. 7 espíritos são os 7 espíritos de
11, 2. Está indo bem para os irmãos aí? Estão entendendo bem isso aqui, gente? Não, eu só fico chateado que você fala que você está bem superficial. Não, isso é... E repousará sobre ele Olha lá, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. quanto espírito tem aí? 7. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, sabedoria, entendimento, entendimento, conselho, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. esses 7 espíritos espalhados sobre toda a terra, que faz a conversão do pecador. Aleluia. Percebe? Coisa linda. Ele vos convencerá do pecado, da justiça. Quem? Os 7 espíritos de Deus. Não que tem 7 Espíritos Santos, mas que são 7 atributos da Trindade. A Trindade que criou, a Trindade que salvou e a Trindade que santifica. Pelos 7 olhos e pelos 7 Espíritos de Deus. Amém, meus irmãos? Glória. Aleluia. Pastor, e o chifre? O chifre é autoridade. Poder, né? Poder, autoridade. É que a gente tem aquela ideia do chifre lá no diabo, então a gente acha que é Isso. monstruoso, né? É verdade. Foi bom o Sidney falar. Olha esse menino. Gente, até o século X, o diabo era visto como um anjo, que eu vou nessa linha, como um anjo Desfigurado. comum. Se eu mostrar, aqui eu não tenho aqui, eu não trouxe aqui preparado. Talvez depois do intervalo eu vou mostrar só para vocês terem ideia. Depois, né? Depois do intervalo eu vou pegar uma imagem para você ver o que os cristãos pensavam como era o diabo. O diabo tornou-se essa figura demoníaca que o Sidney está falando somente do século XII, quando veio a peste negra. Foi na peste negra que pintaram o diabo com aquela figura horrenda de chifre, de rabo, de tridente, aquela coisa horrorosa, que eram os cartoons da época para dizer ou explicar o que foi que estava acontecendo. Vocês sabem que a peste negra começou em 1347. Eu posso considerar que os chifres seriam tipo uma coroa com 7 pontas? Você pode considerar qualquer coisa desde que seja um símbolo de autoridade, de domínio e de poder. E até a unção, né? Por exemplo, dos monarcas, na época de Davi, Saul, Tinha um chifre, era uma né? unção que saía de um chifre de Eles carneiro. colocavam no chifre, exatamente, colocavam no chifre, porque chifre tem esse sentido de autoridade. Então o João, quando ele está falando que o cordeiro tem 7 chifres, a gente não entende, porque nós somos ocidentais. Mas para aquela cultura, os caras sabiam o que significava. Sim, Poder, autoridade, domínio. Amém, meus irmãos? Olha, Sim. então no caso assim, Ó, a assembleano gosta muito de figuras, hein? Ó. E... tá na área. Tá na área. só vou dar uma dica, né? Pode falar. No caso então, igual Jesus ali, o anjo falou, ó, nem no céu e nem na terra ninguém se apresentou, né? Então, para se apresentar, lógico, é o Cordeiro, Jesus, né? Então Sim. teria que ter 2 naturezas, uma natureza céu, uma natureza terra. Não, porque Deus, ali naquele momento, que o João está tendo aquela experiência, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele sempre esteve ali, a não ser aquela vez que ele desceu esse mundo. Então, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele está sentado à destra do Pai. Ou seja, o João, quando tem aquela experiência, ele está tendo uma visão figurada do que de fato Cristo está fazendo. Agora, por que João escreveu assim? Aí é Deus, meu. Aí é Deus. Todo o livro do Apocalipse é simbólico, praticamente, quase todo ele. Então, ele está vendo o Cristo é o único digno, porque o Cristo é Deus. Ele vê Jesus como cordeiro, vê Jesus como leão, né? Ou seja, Deus revela para ele tudo, né? Deus revela para João tudo.
Mas ele escreve como ele entendeu. Ele escreve também. E outra coisa, viu, gente? Nós não estamos falando de um cara de 30 anos, nós estamos falando de um cara de 100, pô. O João tem 100 anos, ele é um velhinho. Você imagina que ele escreveu o Apocalipse depois que ele voltou do céu. Você está querendo dizer que os velhinhos não têm entendimento? Desculpa, viu? Não, é Tá falando dele, né, Nil? O que eu quero dizer é que um ancião, uma pessoa com 100 anos de idade, ele tem toda uma situação diferente de uma pessoa mais jovem, no sentido de que as percepções dele, auditivas, a mente, não é a mesma questão de um jovem de 30, 40 anos. Ele agora tem que sentar e ele tem que ouvir muito bem o Espírito Santo falar com ele, porque ele vai ter que escrever, Val, tudo que ele viu. Mas no espírito dele, eu acredito que a idade dele contou muito pela experiência que ele teve, Mas né? lógico, E vida também. lógico que na experiência que ele teve, espiritual, não tem idade. Só que ele voltou para uma mente cansada. Sim. Ele voltou para uma mente saturada, uma mente sofrida. Claro. Entendeu? Então, quer dizer, agora, ainda assim, aqui ele continuou como um homem de quase 100 anos de idade. E que, por ação sobrenatural do Espírito Santo, e graças a Deus que ele escreveu o Apocalipse. E tanto é que quando ele olha Jesus naquela aparição fantasmagórica, logo no comecinho, ele vê aquele ser gigante flutuando com aquelas vestes todas, aí ele desmaia. O cara desmaia, eu vou morrer. Que experiência. Meu Deus, que experiência. Todo o livro do Apocalipse, né? Mas vamos ver se ele trabalha o Apocalipse no próximo semestre. Quero ver, hein? Né? É o Trabalha. desafio lançado. Duvido. Já começar? Duvido. Não, isso aqui é só um exercício espiritual. Não, o Edinho já falou. Será que é hoje que começa a estudar o Apocalipse? Mas se for brincadeira, esse homem vai converter vocês ao Apocalipse. Não, sim. Isso que a gente fez hoje é só para a gente ter noção. Tira gosto. Para a gente ter noção da importância da Trindade na nossa experiência. Porque a Trindade, ela precisa mudar a nossa história. E eu não dizer a nossa história aqui e agora. É a nossa história no futuro, quando ele voltar. Porque o Apocalipse foi escrito para consolo dos cristãos. É como se João, escrevendo o Apocalipse, estivesse dizendo assim para todos as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Não se incomode com o sofrimento. Essa história vai acabar porque o Cordeiro vai voltar. Eu penso assim, pastor, que quando Jesus escolheu os 12, ele não escolheu aleatoriamente. Não. Eram os 12 mais inteligentes da época. Você achou? Não tinha estudo, pessoal, mas eles eram mais inteligentes. Não tinha como, tinha que ter oratória, tinha que conversar. E escolheu o 13º, que foi que mais divulgou o evangelho, foi Paulo. Que era uma pessoa extremamente inteligente, porque pelos relatos, né? O importante de tudo isso, meus irmãos, Eu, na minha visão humana, não escolheria ninguém. o importante de tudo isso é agregar esse conhecimento que a gente está trabalhando aqui com a Trindade, para que a gente entenda que a Trindade cuida de nós e que lá no futuro, quando Jesus voltar e a redenção acontecer e a salvação tomar um corpo mesmo, a gente vai ver. A gente tem só pálidas ideias hoje, mas naquele dia da ressurreição, a gente vai ter completa ideia, experiência da Trindade na nossa vida. Porque nós vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra. Podemos ver em Apocalipse. Oh, Deus. Senhor, o Senhor está preparando coisas tão grandiosas para os que creem. Eu quero orar nesta manhã, pedindo que o Teu Espírito Santo ministre com a gente aqui. Amém. Que essa palavra tão gostosa que a gente leu no Apocalipse possa produzir coisas tão boas na nossa vida a partir de hoje, esta semana, que possa mudar muita coisa em nós, Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos começar a trabalhar hoje a Trindade definida. Vamos ali. A1. Isso aqui é
recorrente para a gente sempre estar entendendo. Há um único Deus existente. Há um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que esses 3 são um Deus. Lembra? Que Deus é um atributo da Trindade e não a Trindade um atributo de Deus. Tá? Coigual, coeterno, tendo precisamente a mesma natureza e atributos e dignos da mesma adoração, confiança e obediência. Então veja, quando a gente para entender, e daqui a pouco, não sei se hoje vai dar tempo de falar bem sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma coisa fantástica, quando a gente entende que Deus, que antes de tudo, a Trindade, só ela existia na eternidade. A localidade, por exemplo, o universo, a gente só entende a história a partir da localidade. Nós estamos no universo, nosso planeta está no universo, nosso país está no planeta Terra, enfim, a gente tem a percepção de localidade. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, a Trindade existia já. E quando a Trindade cria, ela passa a se chamar Deus. Não é o contrário. Às vezes a gente pensa que é o contrário. Não. É a Trindade que passa a se chamar Deus e não Deus que é a Trindade. A Trindade vem antes de Deus. Entendeu? Então Deus é um título. Trino Deus. Trino Deus. Deus é um título. É um título de adoração. Então Deus não é um ser. Deus é um título da Trindade. A Trindade que é o ser. E que se chama Deus. Que tem essência divina. Que tem toda a essência divina. E mais ainda, pastor Rio. Que é um Deus com 3 pessoas. De tal maneira que quando você adora Deus, você adora a Trindade. Automaticamente. Ok? Havia uma discussão teológica, né, com relação a isso, que depois eu cheguei ao entendimento com a minha experiência de ministério ao longo dos anos, isso vai... Claro, a gente vai crescendo, amadurecendo. crescente, né? Mas eu lembro que dentro do seminário havia uma discussão, né? Que a quem você adora? Os batistas mesmo, eles acham que a gente não deve orar para o Espírito Santo, ou seja, né? Normalmente você ora em nome de Jesus. Quando a gente orava no Espírito, falando do Espírito, isso era um desvio teológico, né? E é da teologia. Então, porque os ramos da teologia vão tentar decodificar a Trindade, quando na verdade a Trindade é una. Se você fala com o Espírito Santo, está falando com Deus. Se você está falando com Jesus, está falando com Deus. Não muda nada. Não muda nada. A pessoa de Deus é Deus. Deus é a Trindade. E a Trindade são 3 pessoas que são unidas, que formam um Deus, um único Deus. Por isso, Nilton, que não tem deuses, é um Deus só. Eu vou ter um particular com o Espírito Santo, mas não fala nada. Exatamente, ó, Jesus, ó. Fala nada pro pai, não. Exatamente. Jesus, eu vou confessar os meus pecados, mas por favor, não fale com o Pai nem com o Espírito. O Espírito sabe tudo, o Espírito sabe. Não, mas você sabe que, viu, essa teologia que secciona a Trindade cai nesse problema dele. Porque você fala com você está falando com todos, é um só. Né? É porque vem para a humanidade real da família, né? Vou falar com o meu irmão, mas não falo com o pai. Vou falar com o pai. Mas por que a gente tem essa percepção?
eu não sei se eu ainda vou falar hoje sobre Pai, Filho e Espírito Santo, mas essa é a percepção ocidental, que na percepção oriental, eles entendiam muito bem o que Deus estava falando. Mas vamos adiante. Ô, Irã, Sim. Quem que deu esse título? De onde surgiu esse título? Quem deu esse título foi a própria Trindade para Moisés. Gênesis 1:1. O que diz lá Gênesis 1:1? Não, 1:1. No princípio, 1:26 no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai chamar lá Elohim. Elohim, deuses. Porque o Moisés, ele está tendo uma experiência de conversar com um ser. Mas ele escuta várias vozes. Ele não sabe quantas vozes são. Mas ele sabe que as vozes que ele escuta é a voz que sai de um ser. Ele está vendo um ser, mas várias vozes saem desse ser. Então, ele entende, epifania, ele entende que é uma divindade. E ele sabe que é uma divindade, mas é uma divindade que, na experiência dele, ele jamais viu. Por quê? Porque ele vem de uma experiência cultica egípcia, onde cada deus é individual. Sendo que esses deuses nunca falaram com ele, porque nunca existiu. Então, ele está acostumado a falar com Horus, ele está acostumado a falar com Ísis, individualmente. Então, na mente do Moisés é uma loucura, porque ele sabe que é um Deus só. Mas são várias vozes. Por isso que ele vai chamar Elohim. Então, no princípio criou Elohim. Elohim é o nome que Moisés aplica para Deus. Então, Elohim, Deus. Ele fala Deus. Então, quem é Elohim? Ele não sabe quem é Moisés. Diz que ele tem esse enigma. Mas é só lá no Novo Testamento, principalmente em João Batista, que a gente vai descobrir que o Elohim de Moisés eram três. Mas aí não seria então a mente de Moisés que produziu esse nome? Mas a mente de Moisés estava... Por ele ter vivido no Egito, aquela questão toda dos deuses, né? Então o que ele consegue discernir, isso aqui é deuses. Não nesse sentido. Ele viu que era uma divindade. Sim. Mas que essa divindade havia outras pessoas, mas que não se subdividiam em três divindades. Então ele vê que é uma divindade, porque ele entende isso, aí ele sabe. Mas que essa divindade, ela se apresenta de várias, tem outras pessoas dentro dela. Ele não consegue identificar. E ele deixa esse mistério por mais de 2000 anos. Então, o que ele está falando? O que ele viu? Quem falou com ele? Daí ele vai dizer, Elohim. Então, porque Deus fala assim, eu sou o que sou. Sim. Essa é a fala de Deus para Moisés. Mas o Moisés interpretou eu sou o que sou com Elohim. Exatamente. Então eu digo assim, que isso partiu da mente, mais precisamente da mente de Moisés. Não, da linguagem. Na linguagem humana, Da linguagem humana dele, do máximo que ele poderia chegar. Só que Deus entendeu e aceitou, senão ele corrigiria. Não é assim não. Entendeu? Então, o que ele conhece disso? Elohim. Porque Elohim, a gente falou na última aula, é Deus, é uma palavra para definir Deus, né? Então, o Moisés vai falar, quem falou comigo é um Deus, mas são várias pessoas dentro desse Deus, que compõem esse Deus. E ele não entendeu o Yahvé, aí ele falou assim, ok, eu posso chamar o senhor de Elohim? A mesma coisa. Mas é como eu te interpreto, como você disse. Qual é a mente do homem que vai entender Deus? A gente não entende nem a nomenclatura dele. E por que Deus convencionou que Moisés usasse Elohim? Porque a gente nunca... Se Moisés não entendeu Yahvé... Foi uma permissão de Deus. Foi uma permissão. Se Moisés
que foi o primeiro homem, depois de Adão, claro, que teve essa experiência tão nítida com Deus, de Deus revelar para ele que ele não revelou para Abraão. E era um Revelação profeta, foi- né? existe uma inspiração. Olha, Deus não revelou para ninguém, só para Moisés. Só Moisés sabia como que o homem nasceu, como que tudo veio à existência, como que o homem chegou na terra, como que o homem caiu. Deus se revelou para Abraão de uma maneira, mas foi para Moisés que Deus deu os maiores detalhes da nossa história. Então, quando Deus fala com Abraão, Deus já se apresenta. Mas para Moisés, Deus se revela de uma maneira muito mais real para Moisés. Profunda. Porque Deus escolheu Moisés para descrever quem ele era. Falava face a face. Falava face a face. Aí o que vai acontecer? Eu sou Yahvé. Deus, eu não entendi nada. Eu vou chamar o senhor de Elohim, tá bom? Tá bom. Pronto. Então, se o Moisés não entendeu o Yahvé, quem vai? E ele estava acostumado a falar com os deuses, não ouvir. Não, nunca, exatamente. Vamos voltar ao velhinho? Desculpa, Nilton. Nós estamos falando de um camarada com 80 anos. Só veio para conturbar. Então, a Trindade, como é que Moisés... Então a Trindade chega e diz para Moisés, Yahvé. E Moisés vai entender Elohim. É a palavra mais perto do que de fato é Yahvé. Né? Então, então Deus acaba sendo esse alvo de adoração. Quando você, qualquer cultura, qualquer religião, você fala Deus com a primeira palavra que vem na mente. Adoração. Você reparou isso? Qualquer cultura, qualquer religião, qualquer culto. Você chega e fala desse lá no umbandismo. Chega lá no umbandismo. O que os umbandistas vão fazer lá nos cultos afros? Eles vão Adorar adorar as entidades. Ora, as entidades é o que é para eles? Deuses. Você pega qualquer religião que tem adoração, essa adoração que eles vão servir é para alguma divindade. Então, essa palavra Deus e adoração, elas estão tão inseparavelmente unidas que você não fala de Deus, ou de qualquer Deus, dentro de qualquer religião, sem que você separe de adoração. O que é adoração? É cantar? Não, não é só cantar. Adoração é serviço. Adoração é obediência. Adoração é sujeição. Adoração é agradar. Adoração é ter prazer com quem o criou. Mas isso foi para Deus e a criação. Então, como o homem rejeitou a Deus, mas o homem tem que adorar, porque ele não tem sobrevivência se ele não adorar alguma coisa, ok, eu não quero adorar a Deus. Então, você vai adorar quem? Nós vamos adorar os animais. Pronto. Não tem problema, o cara escolheu o que ele vai adorar, mas ele não vive sem adorar. Se ele vai rejeitar Deus, Val, então ele vai adorar. É isso que o Romano está dizendo. Vocês, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, antes se tornaram duros em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes um coração insensato. Trocaram a verdade de Deus, é mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando você fala Deus, a primeira coisa que vem na mente é respeito, adoração, solenidade, sujeição, obediência, poder, domínio. Qualquer Deus é assim. Mas essa ideia de Deus ser alvo de adoração e de domínio vem da onde? Do Gênesis 1. Perceberam? A importância que vocês pastores têm que levar, e vocês que estão aqui líderes, têm que levar para as suas congregações. Essa ideia da Trindade ser adorada. Sim. Porque só assim que a igreja vai ser transformada. Ela tem que entender. Se a igreja não entender o que é a Trindade, ela não entendeu o que é redenção, o que é salvação, o que é nada. Fala, Oswaldo. E você vai só entender quando você vai ter revelação é quando você entra dentro da sarça.
Olha lá. Entrou, Deus falou. E vou pegar mais. E vou pegar mais. Viu, Oswaldo? É o homem do Ô, fogo. Oswaldo, me permita o seu raciocínio eloquente, que as nossas Seu devaneio. que as nossas igrejas, seu êxtase espiritual, que as nossas igrejas sejam sarças ardentes. Amém. Porque ali a gente encontra a Trindade. Sim. Deus falou só com ele quando ele entrou dentro da sarça. Exato, quando ele contemplou a sarça e quando a sarça Aparato. influenciou. E depois, por que Moisés pôde chegar com 80 anos, ficar mais 40 anos, vivendo com aquele povo rebelde, num clima hostil, num ambiente inóspito, com temperatura de 50 graus durante o dia, para 0 graus durante a noite, com uma alimentação que não era balanceada? Por que ele ainda pôde, com 120 anos, os seus olhos não escurecerem? Porque o fogo da sarça passou para ele. Eita, Aleluia. Aí, ó. Aleluia, ô glória. Tô chegando esse tempo. Entende? E aí é o fato. Quando é que a minha igreja vai ser essa igreja espiritual? Quando o fogo da sarça passar para ela. Quem estava na sarça? A Trindade. Aleluia. Oh, glória, glória. Hoje. Então, presta atenção. Quando você pega a escritura, você vê a Trindade em toda ela. Começa a andar de costas. Agora, claro que nós estamos numa vantagem sobre Moisés. Qual é a vantagem que a gente tem em Moisés, sobre Moisés? A revelação completa. Nós temos a revelação completa, ele não tinha. Ele passou 40 anos querendo saber quem que é Elohim mesmo. Ele não descobriu, os profetas não sabiam. Aí veio um sujeito, lá da Bahia, que o cabeça chata, o João Batista era baiano, que vivia na terra seca, calorenta, né? Então aí veio um baiano lá, e chega e fala bem assim, o Elohim e Moisés são 2, são 3. Quando que ele descobre isso? Aqui, ó. É inteligente. Cabeça inteligente, né? Então veja, quando é que o João Batista descobre que o Elohim de Moisés é 3? Jesus. Batista. Quando ele batiza. Tem a voz, tem o filho Bomba. E o Espírito. e tem o Espírito Santo. Aí João Batista fala, era 3, agora eu sei. Entendeu? Percebe? Eis o mistério. Eis o mistério revelado. Quem revelou? O baiano. Que lindo demais. Baiano que revelou. É João Batista. Que coisa linda. Tá vendo como é que a Bíblia ela é maravilhosa, ela é sobrenatural, porque ela não tem erro mesmo. E Aleluia. ela vai se revelando. Amém. Então aqui, o João Batista fala, o Elohim de Moisés eram 3. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Moisés passa 40 anos com um monte de perguntas, só obedecendo. E lá o João Batista fala, o Moisés viu eram 3, porque ele não conseguiu definir, eu estou definindo. E os discípulos vão confirmar isso, né? Percebe, meus irmãos? Sim. Que coisa maravilhosa. Então a Trindade está lá. O que você quer fazer na sua igreja? Uma sarça ardente. Porque é ali que a Trindade se manifesta. Né? Muito bem. A Trindade é ensinada. Alguém lê para nós, por favor? A Trindade é ensinada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É ensinado por implicação no Antigo e por declaração direta no Novo. Preste atenção. Olha, essa fala do pastor João é importante. Ela é ensinada por implicação. Ela deixa pistas, Sombras, né? sombras, mas é aquela história, tem alguma coisa aqui, mas ela é Declaração. declarada no novo. Continua. Querigma, né? Querido. Por exemplo, a Bíblia contém inúmeras declarações claras sobre a unidade de Deus. Deuteronômio 6,4 nos diz que o Senhor é um. 1 Coríntios 8,4 acrescenta que não há Deus senão um. 1 Timóteo 2,5 diz explicitamente que há um só Deus.
Todos os cristãos afirmam de coração esta verdade. É uma verdade, Deus é um. Mas, Deus é um, mas todas as relações que se tratam para com Deus é no plural. Aí vamos o texto que o Sidney falou. Façamos o homem A nossa imagem. a nossa imagem e semelhança. Opa, Deus é um, mas tem mais de uma pessoa aí nesse negócio. Percebe? Continuando. Alguém lê para nós? Se Gênesis 1 não ensina explicitamente a diversidade na unidade dentro da divindade, certamente deixa espaço para que ela seja desenvolvida posteriormente na Bíblia. Esse aqui é lindo, gente. Vamos aqui a questão do Renato. Deus começa a operar no Gênesis 1. Por que ele não fala tudo de uma vez? Primeiro que Moisés não ia. Moisés não ia entender. Bulhufas, ele não entendeu direito o Yahvé, ele vai entender o que mais. Então Deus, o que ele vai fazendo? Deus vai, ele vai se revelando. Exatamente. Revelação progressiva. Isso, se revelando progressivamente. Ô, Julião, você crê que essa revelação, a teologia é progressiva ainda? Olha, Cristo é a revelação máxima. O que nós não experimentamos são todas as profecias se cumpridas. A gente não experimentou isso. Mas Cristo, depois que Cristo veio, nenhuma coisa nos é mais deixado no oculto. Cristo é a luz. Os adventistas aqui não, né? Mas tem outras seitas também, né? Para a doutrina adventista, não a igreja adventista, ok? Que igreja não tem nada a ver com teologia. A gente deve atacar ideologia, nunca o povo. Sim. Nunca a instituição. O ensino. É o ensino. A gente tem que atacar a filosofia, não a instituição. No ensino adventista, o Cristo já voltou e está aí 160 anos investigando a vida dos fiéis. E que ele só vai voltar quando ele acabar com o último. Não sei eu por onde que ele está agora, né? Juízo investigativo. Juízo investigativo, exatamente. Passou lá em casa. Assim. Então, a questão é o seguinte, quando a teologia, vamos pegar do Rio dali, quando a teologia acha que tem coisas mais, então ela começa a achar problema. Porque se eu vou criar uma teologia, claro, viu, gente, eu penso, aí o que eu penso, eu posso estar errado, inclusive eu lancei essa questão no grupo de professores que eu faço parte de teologia, de ensino teológico no Brasil. Eu fiz essa questão. Hoje, vamos ver o que o pessoal vai responder. Hoje, existem teólogos ou existe estudante de teologia? Porque quem é um teólogo? No seu sentido da palavra. Ele faz. É quem faz teologia. Agora eu pergunto, tem teologia para ser fabricada hoje? Essa é uma pergunta. Se tudo já está revelado. Tem teologia? As teologias que tentaram fabricar dos últimos 120, 130 anos só foi desvio. Vieram heresias. Viraram heresia. Aí você tem a teologia do processo, tem a teologia do teísmo aberto, que é tudo heresia. Teologia liberal. Hã? Bom, tu dizes. Acho que cai E aí você vai. Cai no erro de querer produzir material e algo novo e acaba. Exatamente. Aí eu penso assim, meus irmãos, nós temos praticamente 1.800 anos de teologia mesmo. Sim. Então eu fiz essa pergunta, vamos ver o que vai acontecer. O que os Deus cabeção lá do grupo falam. Entende? Então é complicado isso. Você falou da teologia da prosperidade. Claro, e daí você tem subcategorias de teologia, mas uma teologia mesmo, Pura, né? pura, bíblica, teológica, existe para ser feita? Não sei. Por exemplo, no meu certificado eu tenho
bacharel em teologia, então eu sou um teólogo. Tá? Eu sou um teólogo por quê que eu sou um teólogo? Porque eu estudei teologia, não que eu fiz teologia nenhuma, assim como qualquer um aqui. A gente só estudou teologia que foram fabricadas. Não é verdade? Nós estamos mais na era dos cumprimentos do que... É aquela história, eu usei essa palavra. A filosofia também vai pelo mesmo rumo. Sim. Existem filósofos ou existe quem estudou filosofia e disserta sobre as filosofias estudadas? Ou seja, não existe nada novo. Então, quando Cristo vem, ele é a revelação e diz lá, meu Deus, Cristo é a expressão máxima de Deus. Entende? Vamos adiante? Então, Gênesis 1, olha, está quase na hora do nosso intervalo já. Então, Gênesis 1, ele começa a falar, mas não fala tudo, porque ela vai crescendo, a revelação de Deus. Continuando ali, olha que texto interessantíssimo. Quem lê para nós Isaías 48, 15 a 16 aqui no slide? Isaías 48, 15 a 16. Eu tenho falado, também já o chamei, e eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falai em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Olha que texto interessante. E agora o soberano Senhor, o Pai, me enviou o Filho com o seu Espírito, o Espírito Santo. É isso que Isaías está dizendo. Implícito. Está implícito ali, ó. Deus falando. Também já o chamei. Eu trouxe e farei próximo o seu caminho. O Filho. Desde que isso vem acontecendo, eu tenho estado lá, o Filho. Agora o Senhor Deus me enviou o Filho e o seu Espírito. Olha a Trindade aqui. Tremendo. Né? Interessante. Então quer dizer que a revelação de Deus, ela vai subindo, não é? Lê para nós aqui. Quem gostaria de ler? O Calixto. Não há sugestão que Isaías entendeu completamente a Trindade ou que os leitores judeus teriam entendido o que ela significava, mas à luz do Novo Testamento podemos dizer que isso parece ser uma declaração clara da Trindade no Antigo Testamento. Claro, porque a gente olha com os olhos cristãos. Agora vamos pegar aqui Isaías. Ok, olha Isaías. Você acha que Isaías entendeu alguma coisa disso aí? Nada. Sombra. Pataquara nenhum. Nada, ele não entendeu nada, nada vezes nada. Ele está escrevendo porque Deus está falando com ele, mas ele não entendeu nada. Por que a gente entende a presença da Trindade aí? Pela visão cristã. Sim. Pode haver do Cristo. Nós conhecemos a realidade. Nós conhecemos, por isso, meus irmãos, Ele por só mais que a sombra. gente não tenha tido Tá as fazendo uma experiências de epifania que a turma do Antigo Testamento teve, a gente está numa condição até melhor. Por quê? Porque a gente sabe tudo e eles sabiam só sombras. Eu estou falando biblicamente, teologicamente. Ok? Ok, vamos adiante aqui para a gente ver mais detalhes interessantíssimos sobre essa questão. Né? Continuando aqui, alguém pode ler para nós? A doutrina da Trindade é a marca distintiva da doutrina cristã, colocando diferente das religiões do mundo. As religiões pagãs, assim como as especulações filosóficas, baseiam-se na religião natural e não podem alcançar um conceito mais elevado do que o da unidade de Deus. Isso que você leu é muito interessante. Qual culto, qual religião tem um Deus que é uno em três? Nenhum. Não existe. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Então, as religiões pagãs, como as especulações filosóficas, baseiam na religião natural e não tem esse conceito elevado de que o Deus que é adorado são três pessoas ali. Não existe. Olha que interessante. Alguém lê para nós? Em alguns sistemas encontramos um monoteísmo, com sua crença em um só Deus. Noutras encontramos um politeísmo, com a crença em vários deuses, separados entre si.
Porém, nenhuma outra religião ou filosofia especulativa chegaram a uma concepção trinitária de Deus. Não existe trindade em culto nenhum fora do culto cristão. Não existe. Continua, João. A verdade é que fora da revelação sobrenatural, não há nada na consciência ou experiências humanas que possa fornecer ao homem a menor indicação do Deus triuno da fé cristã. Exatamente. Não existe em nenhuma religião pagã. Agora, como aqui, ó. Algumas religiões pagãs têm tríades de divindades. A tríade egípcia: Ísis, Osíris e Sete. São separados. São separados. São 3 deuses, mas cada um é um deus. Outro que eu peguei para vocês: a tríade hindu: Brahma, Vishnu e Shiva. São 3 deuses. Esses exemplos não são exemplos de tripersonalidade verdadeira, pois não são pessoas reais a quem nós possamos dirigir e a quem adoremos. Então, percebem aqui, meus irmãos? Sim, Edson. Mas já foi tentado criar, né? Tipo aquela história de Nimrod lá atrás. Quando ele tentou... Pode falar. Que ele morreu, mais ou menos assim, né? E daí a mãe... Semiramis. Semiramis. Isso. A adoração egípcia, a história... Aliás, a história dos deuses egípcios é uma história de tragédia. Tem incesto, tem assassinato, tem esquartejamento. Então, o Nimrod, que é o fundador da Babilônia, Do zoroastricismo. e não só da Babilônia, depois você fala, e não só da Babilônia, mas Nimrod, ele foi o autor de um sistema que foi criado contra Deus. Porque ele foi, agora, de acordo com os estudos, você vai ver Nimrod um maior arquiteto da história. Ninguém foi um arquiteto maior do que Nimrod. Sabe o que significa Nimrod? Sabe o que significa Nimrod? O rebelde. O nome dele, Nimrod, o rebelde. Ele quis criar a religião dele, né? Exato, ele não somente criou a religião dele, como ele criou um sistema contra Deus. Que existe até hoje. Mas por isso que o Apocalipse vai chamar Babilônia a mãe das meretrizes da terra. Porque a partir de Babilônia, por que os patriarcas não moravam em cidades? Por que todos eles moravam em tendas? Porque a ideia que eles tinham de cidades é que cidade era um sistema contra Deus. Quando Abraão, ele vai ouvir a voz de Deus e Ló vai com ele, e Ló falou assim: eu vou morar em Sodoma. Aí o que o tio falou? Eu não. Você por sua conta e risco. Quando Ló teve problema, eu acho que escutei Abraão falar, falei? E Deus tirou Abraão, né, da cidade, né? E Deus tirando. Então, cidade, Edinho, para os patriarcas, era acúmulo de maldade, o sistema contra Deus. Quem começou com quem? Nimrod. Com Nimrod. E Nimrod, ele é o pai da primeira religião oficial, porque quando ele constrói a Torre de Babel, e a Torre de Babel é esse sistema de uma religião contra Deus. Então, ele cria certas fábulas na tentativa de trazer alguma coisa parecida. Mas cai nisso aqui, ó. Eles não existem. Não tem a história aí que a mulher de Nimrod teve um filho, e o Nimrod morreu, e daí, como se tivesse ressuscitado na criança, alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu tô Thanos. confundindo. Não sei se eu estou confundindo a história. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É uma lenda, né? É uma lenda Uma lenda babilônica. da Caldeia. Caldeia. Mas, de qualquer maneira, é sempre uma tentativa de substituição. Olha isso que você está falando, Paulo falou isso mais tarde. Muito bem falado, Edinho. Então,
E aquilo que você falou, né? Irã, o diabo sempre tem essa tendência a imitar aquilo que é de Deus. Exato. Inclusive a trindade satânica do Sim, Apocalipse. sim, exatamente. O dragão, a besta E o falso profeta. e o falso profeta. E mais ainda essa questão de plágio, a questão do plágio, Plágio o satânico. anticristo que ele vai levantar é um Cristo ao contrário. É um espírito, mas também é uma pessoa. É uma pessoa que vai encarnar com esse propósito. Cristo veio para levar os homens a Deus, o anticristo vai vir para levar os homens contra Deus. Tá longe dele. Presta atenção, mas não é o caso aqui. Mas só para ilustrar o que a gente está falando. Então, qual é, Val, o grande dilema das religiões pagãs? O grande dilema. Só tem um. Os deuses deles nunca falaram com eles. Primeiro porque nunca existiram. Mas vamos entrar na mente daqueles caras. Vamos entrar na mente de Moisés, que você falou. Preste atenção, Moisés. Sabe quantos deuses? Eu falei para vocês quantos deuses que os babilônios adoravam, né? Foi aqui que eu falei? Não, tu falou dos egípcios. 2 Perdão, dos egípcios. 2.000. 2.000 deuses. Dos 2.000, 18 eram os mais famosos e dos 18, 3 eram adorados pela nobreza. Então, quer dizer, Moisés passa 40 anos adorando um Deus que nunca falou com ele. Depois ele passa 40 anos, aí que ele não falou mesmo. E quando Deus apresenta para ele, ele é um ateu. O Edson, o H, que ele enche minha paciência nos grupos quando eu falei isso um dia. Eu não quero escutar o Irã, não. Ele falou que Moisés era ateu. Se você vai pegar o Moisés lá no episódio da Sácia, ele é um ateu. Porque Até então, ele era um ateu, porque o cara que fica 40 anos servindo a deuses, que nunca fala com ele, passa 40 anos que Deus nenhum falou com ele, ele fala, eu passei 40 anos perdido nesse negócio de divindade, culto e tudo mais. Quando Deus se apresenta para ele, ele não tem nenhum pingo de solenidade. Moisés, Moisés, ele fala, quem que está me chamando? Né? Então, esse era o grande dilema. Por que vocês acham que quando os deuses não respondiam aos seus adoradores, os adoradores já começaram a cometer sacrifícios humanos? O que era um sacrifício humano? Se os deuses não falam com a gente oferece animal, o que eles vão adorar? Eles vão adorar sacrificando seres humanos? Desespero. Os caras estavam desesperados. Nós precisamos que nossos deuses falem com a gente. Imagina, crianças inocentes. Crianças, pô. Jogadas no ventre, né, de Moloque. Exatamente. Rapaz, você quer coisa mais cruel do que o Deus Moloque? Era o pior dos deuses. Os outros eram até bonzinhos, mas Moloque era a divindade que aceitava adoração de acordo com o culto deles, só de crianças. Inocente. Quer dizer, não, se a gente sacrificar criança, algum Deus vai ouvir a gente, não é possível. Então, o grande dilema dos cultos antigos era que as suas divindades nunca falavam com eles. Eles só serviam para adoração. Então, por que as divindades nunca existiram? Baal não respondeu, né? Muito bem falado, Renato. Vamos terminar com isso aqui? O Hildo já levantou. O Hildo já levantou, isso significa que... Pode chegar junto com a gente lá. Vai. Ele sai 5 minutos antes. Quero morrer amigo desse povo. Então veja, o Baal, os caras quando ofereceram o culto normal, Baal não apresentou. Qual foi o desespero deles? Se cortarem. Porque Baal não responde. Veja, este era o grande drama dos cultos pagãos. Seus deuses nunca respondiam.
Entendeu? Eles achavam que ouvia. Achava que eu ouvi, mas não estava agradando o suficiente. Então vamos sacrificar crianças. Vamos sacrificar pessoas. Vamos nos sacrificar. Fala, Oswaldo. Isso aí não acontece muitas vezes nos nossos cultos também? Que a gente adorar a Deus numa liturgia normal, daí começamos a maquiar dentro da igreja, coisas assim, ó. É perigoso. Deus fala. É perigoso. Aí começa a colocar coisinhas. Você falou bem. É perigoso alguns cultos hoje flertar com o paganismo. Sim. E é muito fácil. Porque o imediatismo, ele vai levar pessoas a um desespero. Eu preciso, mas Deus não me fala. Então o que nós vamos fazer? Aí cada liturgia vai fazer o que acha melhor. Tem culto que as pessoas acham que tem que falar alguma coisa porque Deus tem que falar, né? Entendeu? Então, vamos terminar com esse slide aqui? A ciência e a filosofia modernas chegaram a uma firme conclusão de que o universo é uma unidade. E juntamente com isso, vem evidentemente o corolário de que o Deus que criou e governa é uno. Os astrônomos dizem, por exemplo, que os mesmos princípios que governam dentro do nosso sistema solar se encontram também nos milhões de estrelas afastadas de nós, trilhões de quilômetros. Ou seja, se o universo é uno, isso significa que o universo veio à existência porque o seu Criador é assim. É um ser uno. Ok? Vamos tomar um cafezinho? Alô, tudo.